Vamos falar sobre um papo cutucacional, né? A gente já usou a palavra cutucacional algumas vezes porque é um pouco de como a gente atua junto aos clientes, parceiros e ao mercado. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, e essa cutucada está voltada nesse dia, nesse vídeo, aos distribuidores do food service. Que muito além de ser o principal ramo, o principal elo do food service no qual a gente atua, é também uma grande paixão de estudo, de pesquisa, de reflexão, que é a cadeia de abastecimento desse mercado. E fica a dica, no final do vídeo a gente vai deixar 6 sugestões para vocês, para como pensar, para como refletir sobre o teu negócio daqui em diante. Então vamos falar um pouquinho do perfil desses distribuidores. Primeiro, fundamentalmente, a gente está falando que distribuidores de food service no Brasil são empresas basicamente familiares, empresas com operação local, em muitos casos não chega nem a ser estadual, muitas vezes é parte de um estado, em alguns poucos casos, alguns estados. São empresas que, em sua grande maioria, têm entre 20 e 30 anos de existência ou de atuação no mercado, que meio que coincide com o momento em que o food service começou a se estruturar no Brasil, que foi ali no começo, meados da década de 90. Então muitos desses distribuidores começaram a ganhar corpo, a se estabelecer justamente quando o próprio mercado, impulsionado pelas indústrias, estava se estabelecendo, estava se organizando aqui no Brasil. Outras 2 características interessantes dos distribuidores eles atuam predominantemente, isso que a gente chama de distribuidores especializados em food service, eles atuam predominantemente no food service, com clientes, operadores de food service, normalmente perto de 70%, 80%, até mais por cento do seu faturamento tem a ver com esse tipo de cliente. Esses distribuidores atendem muitos muitos segmentos do food service, então em média 12 segmentos, como restaurante à la carte, self-service, lanchonete, padaria, pizzaria, restaurante oriental, churrascaria, cozinhas industriais, hotéis, um mix muito diversificado e fundamentalmente tratam os operadores independentes. Mais de 90% do que se vende ao food service pelos distribuidores, mais de 90% é para operadores independentes e não para redes. Então esse é um pouco do pano de fundo, empresas familiares, locais, com clientes muito pulverizados, fundamentalmente também clientes familiares e locais. E aí, isso, por conta do serviço que vem sendo desenvolvido ano após ano, e como a gente está falando em 2 ou 3 décadas, o que acaba acontecendo é que a gente entende, ou a gente percebe um claro movimento de crescimento da importância desses distribuidores, tanto no abastecimento dos operadores, ou seja, os clientes comprando mais de distribuidores do que de outros tipos de fornecedores, como atacado, como atacarejo e até diretamente da própria indústria, e também vão se transformando cada vez em mais relevantes, pensando na matriz de abastecimento da indústria, por conta especialmente do serviço prestado, da capacidade de atender os clientes dentro da dinâmica que faz mais sentido para eles. Então, tudo isso é uma trajetória muito bacana, a gente tem acompanhado isso aí desde a década de 90, e aí chega Covid-19 para colocar em xeque, para chacoalhar isso tudo que a gente está fazendo, que é isso tudo que a gente está discutindo. Para mim, talvez a forma mais interessante de abordar a primeira interpretação que a gente tem dos impactos da Covid-19 na cadeia de abastecimento e nos distribuidores é que, mais do que nunca, ficou clara a questão da interdependência dos elos da distribuição, dos elos do abastecimento. Então, não dá para a indústria ser vista e se enxergar de uma forma isolada, da mesma forma o distribuidor e da mesma forma o operador. O que a gente viu, o que a gente está vivendo ainda, é um tremendo de um efeito dominó. Então, tudo o que vem acontecendo do ponto de vista de queda da demanda, limitação de operação, fechamento dos restaurantes por meses, quase que exclusividade da comercialização através de delivery, tudo isso acabou gerando um impacto muito grande nos clientes, nos operadores, imediatamente nos distribuidores
e praticamente imediatamente também na indústria. Então, não dá para se falar de food service, mais do que nunca, isso está muito evidente hoje, sem que a gente pense nessa cadeia. Tá? Então, isso expôs essa interdependência por um lado, e isso expõe uma fragilidade que isoladamente cada um dos elos da cadeia tem. E aí é que a gente acaba falando em fragilidade, até lembrando de um vídeo que a gente recentemente postou aqui no canal no YouTube, que era justamente falando sobre o antifrágil no food service. Sugiro que depois vocês voltem para assistir também esse vídeo. O que acontece ao longo dos primeiros 2 meses de Covid, provocando esse rebuliço todo no mercado? Primeiro, ajuste de estrutura, renegociação de dívida, ter que lidar com as situações de inadimplência, as questões de estoque, de sortimento, remexer com estrutura de vendas e com canais de vendas, etc. Primeiros impactos numéricos. Aqueles 73% que o food service representava em média no mix de faturamento das distribuidoras cai para 59%, o que significa que outros tipos de clientes tiveram que passar a ganhar mais expressão ali no meio. Se a gente olhar do ponto de vista de faturamento médio dos distribuidores caiu 40% nesse período, com picos de até 75% de queda em alguns distribuidores. O número de clientes cai 27%, chegando a cair até 60% em alguns casos de clientes. E é óbvio, isso obriga a toda uma sorte de ajustes, de reorganizações, de replanejamentos e etc. E talvez uma boa frase que represente o que esses distribuidores começaram a fazer é meio que aquela frase meio dos dias de hoje, que é o que temos para hoje. Então, se eu não tenho o meu cliente tradicional, a minha demanda tradicional à disposição, como que eu me viro para fazer acontecer um faturamento suficiente para toda essa estrutura que eu acabei de revisar, para toda essa alteração da forma de atuar, de buscas de ganhos de eficiência que não aparecem de um dia para o outro? Como que eu faço isso parar em pé? E aí a gente vê alguns movimentos que a gente entende perfeitamente sob a lógica de o que temos para hoje, mas que ao mesmo tempo muda a configuração desses distribuidores. Então, uma delas, talvez até a mais óbvia, um avanço grande em cima do varejo alimentar. Seja por similaridade das categorias e dos fornecedores, seja porque alguns deles até já tinham algum pé no varejo alimentar, mas esse é um dos pontos. Um outro dos pontos é o avanço em cima de algumas oportunidades, como, por exemplo, cestas básicas. Uma outra alternativa muito procurada foi explorar segmentos não alimentícios, que passa desde lavanderias, passando por indústrias ou passando por empresas de prestação de serviço, o que a gente chama mais de utilizadores do que transformadores, que é o cliente típico do distribuidor. E um último, mas talvez o mais relevante para ser comentado, é um ataque em relação a vender direto para o consumidor, que aí sim a gente está falando de um tremendo deslocamento do eixo do que é ser um distribuidor de food service para ser uma empresa B2C, Business to Consumer. E isso muda muito a configuração se você quiser efetivamente ter isso como uma solução permanente. Bom, passados os 2 meses e com esse monte de ajustes, e eu falei basicamente de ajustes em vendas, não falei nada de custos, de empregos, de pessoas, de estrutura, de questões financeiras e etc. Eu foquei só em vendas. Passados 4 meses, o que a gente enxerga? A queda vem diminuindo mês a mês. O mix total de venda desse grupo de distribuidores que a gente acompanha, que gera essas estatísticas que a gente coloca aqui, já tem um crescimento, por exemplo, na metade do ano já crescia 5% em relação ao ano passado, fruto de ter vários outros tipos de venda, outros mercados atendidos, e a gente já enxerga então uma situação de colocar a cabeça acima do nível da água, voltar a respirar e etc. Mas se eu puder brincar com esse apelido, em muitos casos, tendo se transformado meio que num Frankenstein, meio que virando um monstrinho meio esquisito,
porque ele atende food service, atende varejo, atende cesta básica, atende clientes não alimentares e passou a atender também consumidor final. E isso gera uma preocupação, que é essa que eu queria discutir com vocês no final das contas, que é uma discussão sobre, ou uma preocupação sobre despersonificar o distribuidor, descaracterizar o distribuidor, fazer com que tudo aquilo que construiu um crescimento, um aumento de importância, um aumento de relevância do distribuidor, que isso possa se perder por ele virar um mix, uma mistura de coisas que não são necessariamente iguais. E afetar, por exemplo, o nível de serviço que tem sido, por muitos anos, o fator de crescimento e de aumento de importância dos distribuidores. Então, passado isso tudo, e com essa visão um pouco do Frankenstein na cabeça, a gente pensou talvez em 6 alternativas ou 6 linhas de reflexão para os distribuidores desse mercado, para esse elo, o mais importante do abastecimento do food service, que é, primeiro, segmente. Melhore a tua capacidade de segmentar o teu negócio, de segmentar o teu cliente e de entregar para cada segmento que você atende, entregar o que ele precisa e não entregar só o que você pode entregar. Então hoje está tudo meio misturado, hoje está tudo meio complexo, mas daqui a pouquinho os clientes e os fornecedores vão buscar as melhores soluções para cada parte do mercado, para cada mercado especificamente, etc. E se você não desenvolver a capacidade de atender segmentadamente, modelar segmentadamente, você tem um risco muito grande. Derivado disso também vem o seguinte: você tem que escolher alguns focos. Hoje, talvez por uma questão de sobrevivência e por uma questão de conseguir enxergar perspectiva de recuperação, de retomada de crescimento, dá até para imaginar por que lidar com tanta diversidade, mas você vai ter que escolher determinados focos e que tem a ver com o tema de segmentação na hora de falar como atender cada um desses focos de atuação. Um terceiro ponto é concorrência. A gente está falando, e a gente olha mais de perto o que eu chamo de um grupo de elite de distribuidores do Brasil, mas a gente sabe que regionalmente, localmente, muitos distribuidores de outras características ou de outros portes ou com outro preparo estão bem fragilizados. Então, existe oportunidade sim, regionalmente, para quem estiver atento, de absorver parcelas do mercado que alguns outros distribuidores vão deixar escorrer pelos dedos da mão. Então tem que ficar atento também em concorrência e mercado, porque tem oportunidades da mesma forma que tem risco. E um quarto ponto, o que a gente chama de resizing, que é, pense se o teu tamanho tem que ser do tamanho que você era ou maior. Talvez não. Talvez o tamanho ideal que você deva ter a partir de agora para ser eficiente, viável, atrativo, sustentável, talvez seja um tamanho menor. Então, eu acho que a gente passou muitos anos, a gente é parte disso, a gente passou muitos anos focado muito no tema de crescimento e não necessariamente no tema de qual era o crescimento ou qual era o tamanho adequado para cada uma das empresas. Um quinto ponto, dados. Não existe mais alternativa de sucesso, não existe mais alternativa de prosperidade nesse mercado, falando assim, olhando no olho, sem que a gente tenha uma capacidade muito maior e uma frequência muito maior, uma disciplina muito maior de lidar com dados para tomada de decisão, para planejar, para avaliar, para comparar, para testar. Isso é uma grande fragilidade desse elo da cadeia. A gente tem ajudado algumas empresas nisso, mas eu acho que isso é super importante. E o último ponto é, a gente tem que melhorar o papel da gente como gestor do negócio. E aí eu queria deixar um tópico, até preparando para um tema que eu queria discutir com vocês no mês que vem ou daqui a pouco no canal. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada de microgerenciamento. Essa é uma característica muito forte do gestor de food service, que normalmente é o dono ou alguém a serviço do dono, que é microgerenciar as pequenas tarefas e estar muito presente no dia a dia em cada um das pequenas atividades, das pequenas
ações dentro da empresa. Ou a gente tem pessoas e equipe para fazer isso e com bom empoderamento e preparadas, ou a gente vai naufragar, especialmente em tempos em que as coisas estão muito complexas de se gerenciar. A gente falou um monte de coisas, 6 dicas finais, que são dicas mais da estratégia ou de como a gente acha que cada um de vocês deveria ou poderia aprimorar a perspectiva do que fazer ao longo do segundo semestre de 2020, durante todo o ano de 2021. A gente espera que a gente possa ver muito sucesso, prosperidade, recuperação, retomada e crescimento e viabilidade. Espero que isso tenha contribuído com vocês. Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo.